Vene Casagrande e a situação do De La Cruz, Vene? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta, pelo menos 2 semanas ele está fora, e aí o Felipe Luiz ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo, então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado, questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De La Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas, e o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. O próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive foi o segundo cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu já? Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele de fato está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz.
o Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo, botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá, Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício. Ele já estava com muitas dores no joelho. Pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. Falando em polêmica, olha quem tá no telão. Aí. O que foi, Vene? Pô, isso aí. E coitado, ele não tem culpa de nada, né? Não, mas como é que tá essa conversa toda? Essa conversa tá apenas na conversa, porque o Corinthians até o momento não efetuou o pagamento da multa de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo. E o Flamengo já notificou o Corinthians porque quer receber esse valor. Vene, e se o Corinthians não pagar, continuar devendo os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra desse jogador. O que eu acho que o Corinthians não vai dar esse mole. Porque, de fato, assim, o Corinthians tem a chance de ter um goleiro do nível do Hugo Souza, jovem, por apenas R$800 mil. Então, assim, é um valor muito baixo. Então, o Corinthians, eu acho que, em determinado momento, vai pagar a multa de R$500 mil. Em determinado momento, vai pagar o valor à vista de R$800 mil. Você não entendeu nada. Por quê? Como é que o que as datas estão o quê? Ah, não estão casando. Descasamento entre a data do vencimento e o pagamento do Corinthians. Pedrosa, é isso, Pedrosa? O Big Boys falou aqui, ó, que o Corinthians falei é isso pra- devo, não nego, pago quando Pra puder. companhia de luz. exatamente isso. Espero que eles não cortem a minha luz. É exatamente isso. Assim todo mundo ia pra comprar e ia dever todo mundo, tá tudo certo. Assim todo mundo compra. E olha só, cara, é triste, cara. É triste ver essa situação. Vocês dois não acham isso correto, né? Não, eu acho completamente errado. Mas assim, eu já falei aqui. A gente tem que sempre frisar aqui que não é só o Corinthians que faz esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Outros times fazem, o Vasco faz, o Botafogo já fez, o Flamengo em algum momento já fez e tudo mais. Assim, o ponto é, o negócio fica mais escancarado por ser um rival direto justamente, assim como a questão do próprio Mateuzinho. Vamos dizer que, hipoteticamente, o Corinthians tivesse passado do Flamengo na última semifinal. O Mateuzinho teria sido crucial para a partida, porque o jogador que acabou sendo expulso foi um lance junto com o Mateuzinho. Verdade. E se ele pega pênalti, esse Exatamente, menino, imagina. poderia acontecer, entendeu? Então, assim, é muito triste, porque quando você ganha esportivamente, você pelo menos não dá uma recompensa financeira para quem você está perdendo, para quem está tirando o nível técnico, isso aí mostra que é o desnivelamento do futebol brasileiro. E o caso do Hugo Souza, o caso do Ranieri, o caso do Mateuzinho, é mais um caso do Corinthians nessa situação desse doping financeiro que infelizmente tem acontecido. Só que no caso do Hugo Souza e do Mateuzinho são situações diferentes. O Flamengo nada poderia fazer em relação à escalação do Hugo Souza, porque por contrato o Corinthians escala o jogador e só depois paga a multa. O Flamengo não poderia virar para o Corinthians, não, você não vai escalar o Hugo Souza porque eu sei que você não vai me pagar. Isso não pode. Então o Corinthians poderia sim escalar esse jogador e aí depois efetua o pagamento até 24 horas após a partida, o que não aconteceu até o momento. Vamos para as informações. Antes de falar do caso Varela, eu encerrei o último vídeo dando a informação de De La Cruz lesionado e que o Alcaraz será o substituto direto. Inclusive, eu estava pensando
que o Alcaraz, lá quando ele tinha acabado de chegar ao Flamengo, em setembro, ele deu uma entrevista à Flá TV, e durante essa entrevista ele falando sobre o estilo de jogo dele, como ele joga, e eu lembro muito que ele disse que ele parecia muito com o De La Cruz. Abre aspas, eu até cacei essa declaração dele e achei. Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com o Nico De La Cruz, que também gosta de ir muito para frente, afirmou o argentino. Isso na ocasião. O que aconteceu agora? O De La Cruz, com uma grave lesão muscular novamente, vai desfalcar o Flamengo durante um longo período. Com isso, quem será o seu substituto? O Alcaraz, como eu disse no último vídeo. E aí é a oportunidade perfeita para o Alcaraz se adaptar de vez ao Flamengo. Primeiro, ele vai jogar na posição que ele considera ideal. O Felipe Luiz também o enxerga como uma espécie de segundo volante, basicamente o que o Nico De La Cruz faz hoje no meio de campo do Flamengo. Então, o Felipe Luiz vai conseguir juntar a fome com a vontade de comer. Sem o Nico De La Cruz, ele tem o Alcaraz à disposição dele, doido para comer a bola, e o Felipe Luiz vai utilizar os jogos que antecedem, os jogos no Campeonato Brasileiro que antecedem as finais da Copa do Brasil para poder dar ritmo de jogo ao Alcaraz, dar entrosamento. Ele vai ter que ter um entrosamento muito bom com o Arrascaeta, com o próprio Gerson. E o Felipe Luiz também vai ter que decidir quem será o primeiro volante dele para o primeiro duelo com o Atlético Mineiro. A gente pôde ver ontem o Atlético Mineiro muito bem em campo, tudo bem. O Davidson, que foi o destaque do jogo, não joga na final da Copa do Brasil por já ter jogado com a camisa do Cuiabá, menos mal para o Flamengo, mas o time do Atlético Mineiro você não pode menosprezar, muito pelo contrário, tem que ter um respeito muito grande. E sem o Pulgar, se eu fosse o Felipe Luiz, eu trabalharia com o Léo Ortiz sendo primeiro volante, junto com o Alcaraz, segundo volante ali, Arrascaeta e Gerson. Esse seria o meio de campo para a final da Copa do Brasil. O que vocês pensam? Podem opinar à vontade aí, podem dar a opinião de vocês. Agora vamos para o caso Varela, os desdobramentos da situação do Varela. Eu não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, eu tenho certeza. Qualquer ser humano viu os vídeos de hoje do Varela no meio da confusão envolvendo os torcedores do Peñarol e todo mundo se perguntando o que o Varela estava fazendo lá. Já expliquei no vídeo anterior e agora vou trazer a nota oficial que o Varela publicou em seu Instagram. É pequena, fica tranquilo. Abre aspas. Nação Rubro-Negra. Como registrado nas redes sociais, estive na Praia do Recreio para resgatar 2 amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos. Saudações rubro-negras. O empresário do Varela também falou. O Varela tem um parente que está aqui. Estava tendo uma confusão. O parente ficou nervoso e ligou para ele. Perguntou o que ia fazer. Ele estava saindo do treino, parou lá para poder socorrer a pessoa e tirar da confusão. Quando ele parou o carro, tinha um policial lá. O policial viu que era um carro suspeito, pediu para descer do carro e revistou o carro. Como ele era uma pessoa pública, alguém o filmou. Foi feita a revista, viu que o Varela estava ok e o documento ok. Está liberado. Inclusive, está no CT agora. Ele parou o carro, a pessoa ia entrar no carro dele e ele iria embora. As pessoas não iam nem saber que ele foi lá, explicou o empresário do jogador, que se chama Fábio Pinto. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, também falou sobre o assunto. Ele deu uma entrevista à TNT Esportes, comentando a situação do Varela. Abre aspas para o dirigente do Flamengo. Isso não faz parte do futebol. Obviamente ele está falando da confusão dos torcedores do Peñarol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou a ir no almoço de confraternização no CT e saiu para encontrar 2 amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses 2 amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Quando ele estava parado, com bastante gente, chegou a polícia militar, que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro, em nenhum momento, em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, não estava em confraternização com torcedores do Peñarol e nem de tumulto.
O policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Ele sai dali e volta normalmente ao almoço. A gente fez um almoço com jogadores, comissão técnica e funcionários de futebol do Flamengo num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e do Brasileiro. Bom, eu já falei a minha opinião aí sobre essa confraternização. Acho que não tem que ter essa confraternização justamente hoje. Inclusive, se o Flamengo tivesse feito aquilo que todo mundo esperava, o Flamengo hoje estava em campo contra o Botafogo em uma semifinal de Libertadores. Eu não acho que precisa dessa confraternização para se unir mais. Por exemplo, o Jorge Jesus fazia muito isso. Era um outro contexto, uma outra situação. O Rafinha, lateral direito, já falou sobre isso. E repito, naquele contexto, naquela situação, eu achava ok. Até porque o Flamengo estava tendo sucesso dentro de campo. Nesse contexto, eu não sou a favor dessa confraternização. Para mim, só mostra a falta de pulso firme do Departamento de Futebol do Flamengo. Leia-se Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Pelo menos é a minha opinião. Veni, você é muito rígido. Veni, você é muito chato. Beleza, pode ser. Você pode achar isso. Mas sim, eu penso dessa maneira e não vou mudar minha opinião. Eu acho que não deveria ter confraternização. Não sei o que vocês pensam. Se pensam ao contrário, ótimo, podem comentar à vontade. Mas pelo menos essa é a minha opinião. Nação rubro-negra, aperta aqui minha mão, galera. Vem comigo porque eu tô trazendo muitas novidades e novidades bombásticas sobre o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Isso porque, segundo o portal Coluna do Fla, o meia atacante Arthur pode jogar como ponta ou como meia centralizado. Entrou na mira do Flamengo para a próxima temporada. É isso mesmo, o jogador não irá chegar nesse ano, é claro. Chegará na próxima temporada. E o Flamengo vê com muitos bons olhos essa possível chegada do Arthur, que o Flamengo já tentou contratar em outras temporadas. O Palmeiras teve mais sucesso, o jogador não desempenhou um bom futebol no time paulista, está no Zenit, está jogando muito bem por sinal e quer retornar ao futebol brasileiro. O atleta, o empresário do jogador, todo o seu staff acredita que o Arthur tem potencial para chegar na seleção brasileira, e jogando na Rússia ele está completamente esquecido. Então assim, galera, é um baita jogador. Lembrando que o Flamengo tem diversos pontas no time, só que o Flamengo não tem um substituto à altura nem para o Pedro e nem para o Arrascaeta. O Alcaraz pode fazer a do De La Cruz, é a função que ele faz de melhor, atacando o espaço, batendo muito bem de fora da área, e o Arthur pode ser esse substituto, vamos dizer assim, do Jean de Arrascaeta. Então desde já, e não só o Arthur que está no Zenit, o Arthur ex-Grêmio também está na mira do Flamengo para a próxima temporada. É um jogador que o Flamengo já vem namorando em algumas janelas, né? Arthur, Claudinho e também o Wendel. Só que assim, o Arthur também está em baixa na Europa, passou pela Juventus, passou por Barcelona, é um jogador que passou por diversos gigantes europeus, só que não conseguiu desempenhar seu futebol. E o staff do jogador, o Arthur já ganhou muita grana na Europa, pode retornar ao cenário do futebol brasileiro, e o Flamengo tem o jogador como prioridade. Então assim, o Flamengo tem esses dois jogadores na mira, né? E o Marcos Braz, né, junto com a diretoria que for ficar, mira a contratação e mira alto. O Flamengo está apelando no mercadão da bola. Então desde já eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a chegada desses dois jogadores? Seria uma boa, não seria? Lembrando que não é para essa temporada, e sim para o início da próxima temporada, onde o Flamengo vai firme e forte para reforçar essas duas lacunas. A posição do Pedro, que o Gabigol ainda não retornou seu bom futebol, e do meio de campo, Jean de Arrascaeta, revisando ali com ele, seja Arthur, seja outro jogador, o próprio Matias Vargas também, que é muito bom. Vamos aguardar os próximos capítulos, lembrando que qualquer novidade, eu voltarei aqui para atualizar vocês sobre as principais notícias do Mengão. Saudações rubro-negras, inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!